Vamos começar a live. Eu vou começar. Bacarinho, não tá não. Né? Aqui tá tudo certo no que eu tô vendo aqui. Tá. O pessoal tá comentando que o meu nome tá como Bacarina no StreamYard. Para mim aqui tá correto, né? Mas não tem problema também não. Pode ser Bacarinho, Bacarina. Já já a gente começa. Como Bacarina no StreamYard. Para mim aqui tá correto, né? Mas não tem problema também não. Pode ser Bacarinho, Bacarina. Já já a gente começa. Às 18h30 em ponto, a gente começa. Estou vendo. Bom, vamos lá. Boa noite, amigos, amigas, jabuticabalenses. Adriano, estou vendo que o Adriano está aqui, a Rosária. Adriano, sinal positivo se o som está bom. Mostra para mim. Muito obrigado, Adriano. Vamos lá. Bom, então hoje a gente programou para falar sobre a questão do município e a saúde da população. Então é isso que a gente gostaria de falar, evidentemente que esse é um tema muito amplo, né? Vamos abordar isso mais vezes. Mas a gente, infelizmente, tem que começar essa live dando uma notícia muito ruim, né? Nós registramos um recorde de mortos pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Quase 1.600 mortos, 1.595 óbitos mortes pela Covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas. Então, a situação ainda está muito grave e as informações de Jaboticabal também não são boas, né? Queria destacar uma delas, a lotação do centro de atendimento à Covid-19, quem está internado pela Covid-19. Não há mais vagas para esse centro no Santa Isabel, então nós estamos numa situação de saturação desse serviço, o que exige que a gente redobre os nossos cuidados. Tem que tomar... Eu tive a impressão que na semana passada nós estávamos mais cuidadosos, eu vi mais gente com máscara. Essa semana eu tive uma impressão contrária. Pode ser coincidência, né? Por onde eu passei, mas ainda nós temos que tomar muito cuidado. Não há terapia reconhecida para a Covid, nós temos que nos proteger, se sairmos às ruas, em contato com outras pessoas, devemos usar máscaras, manter distância. Todos esses cuidados são importantes até que a gente descubra uma vacina, que a humanidade descubra a vacina. Bom, mas vamos lá, vamos comentar. A Rosária, você entrou 3 vezes, abriu 3 vídeos. Então, fecha alguns, né, para outras pessoas poderem entrar também. Nós queremos discutir o papel do município na estrutura do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é uma conquista no Brasil. Eu sei, o pessoal vai falar, não, mas o atendimento do SUS deixa a desejar. E algumas vezes deixa mesmo, mas não só o SUS, né? O plano de saúde também. Então, nós temos debilidades no SUS. O SUS precisaria ter mais dinheiro, temos deficiências. Mas o SUS foi uma conquista. E eu vou passar alguns números aqui que eu acho que confirmam essa conquista.
Até o final da década de 80, os municípios atuavam muito pouco na saúde. Então, Jaboticabal tinha um sistema de saúde para os seus funcionários da prefeitura. Tinha uma atuação pequena. A partir de 1988, da Constituição Cidadã, isso começa a aumentar. E os municípios passaram a investir, ter que investir, mais adiante foi regulamentado isso, no mínimo 15% da sua arrecadação com saúde. 15%. E o que a gente observa hoje, será que os municípios cumprem? Na educação, sempre os municípios batem na trave. É engraçado isso. Os municípios com a educação têm que gastar 25%. E eles ficam ali, no 25%. Né? Dificilmente passam. Né? Ou se passa, passa um pouquinho. Na saúde, não. Porque a gente tem observado que os municípios têm gastado bem acima de 25%, de 15%, desculpe. Na educação é 25%, na saúde a obrigação é 15%, bem acima de 15% com a saúde. Eu peguei os dados aí dos últimos anos de Jaboticabal, dos últimos 10 anos, nós temos gasto aqui no município de Jaboticabal em torno de 25%, às vezes mais, 25% do que arrecada, a arrecadação própria, às vezes mais, com a saúde. E até dá para entender isso, né? Por quê? Porque, em primeiro lugar, a saúde é normalmente um serviço mais caro do que a educação, ou do que a assistência social, por exemplo. Além do que, alguns prefeitos, as prefeitas, estão mais próximos da população. E aí a população pressiona mais por soluções na área de saúde. Então, as prefeituras foram ampliando seus gastos. Ótimo, tudo bem. Agora, precisaria ter mais contrapartida dos outros entes federativos, do Estado e da União. O Estado de São Paulo vem repassando muito poucos recursos para o município. É quase desprezível o recurso do Estado de São Paulo. Mas o Estado de São Paulo mantém hospitais importantes, é verdade. O Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, que nós nos referimos sempre para algumas internações, alguns tratamentos. Então, tem um gasto com a rede hospitalar importante, que não podemos desprezar, mas passar dinheiro para os municípios é muito pouco. Então, peguei os dados aí de 2017, a Prefeitura de Jaboticabal gastou com recursos próprios 43 milhões de reais com a saúde. A União mandou em torno de 18,7 milhões, menos que a metade do que o município gastou. E o Estado passou cerca de 300 mil reais para o município de Jaboticabal. Então, as duas principais fontes são o próprio município e a União. Não é? Então, numa relação aí que eu entendo que seja 2 por 1, é mais ou menos isso. E seria importante que as verbas da União e do Estado aumentassem. Nós temos uma restrição hoje, que é a PEC, chamada PEC da Morte, a PEC 95, que congelou os repasses da União para o SUS. Então, isso seria importante que essa PEC fosse derrubada e que a União voltasse a contribuir mais com a saúde do município. Bom, então o financiamento é isso. 2/3 do município, um pouco mais, 1/3 da União. E o município gerencia o serviço local, e é bom que seja o município. Está próximo do cidadão. Tem que responder mais rapidamente ao cidadão, à cidadã. Então, esse serviço municipal é muito importante, porque as pessoas, se não ficarem satisfeitas, podem reclamar na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura Municipal, na Secretaria de Saúde ou Departamento de Saúde. Então, é bom que esses serviços sejam municipalizados mesmo. Tá certo que nem todos, não? Que os municípios têm que atender, mas especialmente os municípios menores. Aquelas especialidades ou aquelas linhas da saúde mais básicas. Então, ginecologia, pediatria, clínica geral, a odontologia também. Né? E quanto mais complexa o tratamento, vai subindo. Então, a gente se reporta muito a Ribeirão para muitas coisas. No caso de câncer, a gente se reporta muito às cidades de Jaú e especialmente à cidade de Barretos. Então, você tem um nível de hierarquia.
E eu queria destacar uma outra coisa na ação da saúde, que a gente muitas vezes não leva em conta. A gente pensa na saúde quando fica doente, na verdade. O que é um erro, porque a gente tem que prevenir as doenças. Melhor prevenir. Né? Remediar, às vezes tem que fazer, mas é um velho ditado que eu acho que continua procedente. É melhor prevenir do que remediar. Né? Então, se a gente pegar o que o SUS faz, o SUS tem uma importância muito grande em várias atividades. Vou dar um exemplo: hemodiálise. Aliás, eu lembro que hemodiálise, na época que eu fui prefeito, lembro não, mas tem uma. Acho que era feito em Ribeirão, nós não tínhamos hemodiálise em Jaboticabal. E hoje nós temos, feito num hospital privado, mas com custo bancado pelo SUS. Tratamento de câncer, em grande parte, é pelo SUS. Distribuição de remédios caros, aqueles remédios muito caros, normalmente é pelo SUS. Transplante, todo o transplante do Brasil é feito pelo SUS, vacinações. Então, o SUS tem uma importância muito grande. E a prevenção tem que fazer parte do sistema de saúde. Tá? Nós vamos voltar a esse assunto. Mas eu hoje estava conversando com um amigo meu, um dentista aqui de Jaboticabal, Zé Ernesto Poli, que trabalha há 43 anos no município vizinho de Pradópolis, é um cirurgião dentista. Então, ele estava me contando, né? Talvez ele até tenha se inscrito aqui, me contando as providências, 43 anos, desde 1977, as providências que ele foi tomando e que deram resultados a longo prazo para a prevenção de cáries e outras doenças que atingem os dentes, né? A gengiva, a boca. Então, no começo, colocou flúor na água, fez um trabalho com as crianças na pré-escola, ensinando a escovação, e as crianças levavam para os pais e para as mães o que aprendiam na escola. Então, tomou providência controlando o consumo de açúcar, isso é importante na prevenção de cárie dentária, né? E isso foi dando um resultado, de maneira que o número de pessoas que precisavam ser tratado por cárie foi diminuindo, a incidência de cárie foi diminuindo. As pessoas puderam sorrir mais, né? Isso é muito bonito. Então, esses trabalhos preventivos são muito importantes. Deve ser a base para a nossa atuação em saúde. Tem que ter o remédio, tem que ter o tratamento depois, clínico, para curativo, tem que ter, evidentemente. Mas se a gente consegue ter uma vida mais saudável, né, com uma série de prevenções, a gente tem uma vida muito melhor. Eu vou passar a palavra agora para o professor Adriano, não é? E perguntando se a Rosária também quer se pronunciar. Rosária, se você quer se pronunciar, levanta o dedo, viu? Adriano, o que você está... Eu não sei se sou eu ou você. Abre seu microfone. Então, você viu o número da cidade de Jaboticabal, um gasto importante em termos de saúde pública. Né? Adriano, com as suas companhias lá, querendo falar também, né, Adriano? Com certeza. Esse gasto em saúde pública tem que vir acompanhado de um bom gerenciamento. Né? Então, às vezes, nós temos um gerenciamento que não é tão bom em saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão dos gastos do município, que não são pequenos, mas a necessidade de ter melhor gerenciamento nas unidades de atendimento, nos CIAFs, no pronto atendimento. Como é que você sente isso em Jaboticabal, André? Professor Bacaim, boa noite a todos que estão nos assistindo. Professor, o senhor falou sobre o SUS. Realmente, o SUS ainda tem vários problemas que têm que ser resolvidos, mas nós somos exemplos aí para muitos países do mundo com uma saúde gratuita. Não é verdade? O senhor falou a respeito do remédio de alto custo, e na realidade, minha família precisou, que minha avó teve Alzheimer, e o remédio para tratamento de Alzheimer é um remédio muito caro,
e nós fomos atrás do SUS. Então, apesar das pessoas terem muitas queixas do SUS, o SUS ainda é extremamente viável, principalmente numa população tão carente como nós temos em Jaboticabal e no Brasil. Não é Você verdade? tem o IANSP, né, Adriano? Como Você, o professor... você usa o IANSP também ou não? Você que é Eu professor. tenho o IANSP, professor, mas o IANSP em Jaboticabal faz tempo que, infelizmente, nós não temos mais médicos. Então, em alguns casos de emergências, eu recorro ao SUS. Muito bem atendido, muitas vezes, pelos profissionais. Lógico que sempre existe aí algumas falhas, um número grande de pessoas que nós encontramos, mas sou muito bem atendido. Mas, por exemplo, professor, hoje conversando com uma amiga que trabalha comigo, né? Teve um problema na segunda-feira, que ao qual ela foi a um CEAF, ela estava com um problema que ela precisava de um médico ginecologista. O CEAF encaminhou para um outro CEAF, pois lá não tinha esse especialista. E no outro CEAF não queriam atendê-la porque ela não era daquele setor. Então, são problemas administrativos, penso eu, que poderia ser melhor organizado, né, para atender a população. Porque eu penso que, independente do setor do CEAF, a população é de Jaboticabal, os médicos, todos trabalham para a população de Jaboticabal e não para um setor ou outro da cidade. Mas isso, eu acredito que uma organização um pouco mais adequada poderia ser resolvido e as pessoas atendidas com mais tranquilidade. Porque quem procura médicos, quem procura um CEAF, um posto de saúde, são pessoas que estão preocupadas com a saúde. E em alguns casos, por mais que talvez não sejam tão graves, pelo desconhecimento, a pessoa fica apavorada e quer ser atendida e quer ter um diagnóstico. Então, eu acho que é importante essa questão administrativa. E eu gostaria de ouvir um pouco do senhor, professor. O senhor que tem uma experiência administrativa aí, já foi nosso prefeito em Jaboticabal, e eu sei o quão o senhor preza a questão da saúde pública. Se o senhor pudesse falar um pouco a esse respeito, eu agradeço. Eu penso o seguinte, Adriano, nós temos que primeiro verificar nesses gastos, que é um gasto alto do município, não é um gasto pequeno. Sim. Aliás, na região toda, a gente percebe que o gasto por habitante, comparando Jaboticabal, Sertãozinho, Bebedouro e Matão, esses municípios, de maneira geral, não é? Eles estão gastando mais ou menos por habitante a mesma coisa. Né? Sertãozinho um pouquinho acima dos outros três. Então, eu não vejo que nós gastemos pouco. Mas será que há contratos que poderiam ser refeitos, que a gente poderia assumir o serviço, não é? Mais diretamente? Será que há essa concatenação que você citou entre os postos de atendimento não poderia ser melhor? Né? Eu não sei se implantou um agendamento eletrônico em Jaboticabal. Né? Fundamental, inclusive, agora, né, que as pessoas têm uma série de restrições para serem atendidas nos postos de saúde. Então, há sempre uma necessidade de você ter um aprimoramento da gestão. Né? Mas, olha, gestão não é substituir o serviço público. Às vezes as pessoas pensam isso. Não, gestão é coisa que não é pública. Como não é? Não é? Você pode ter uma boa gestão de coisas públicas. O SUS pode ser gerido de maneira mais eficaz, mais eficiente. Não é? Então, tem que apostar nisso. Evidente que as orientações sanitárias têm que vir da área médica, né? Dos profissionais da área médica, médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares, né? Tudo tem que vir daí. Mas tem que ter uma boa gestão. Não é diferente na saúde. E insisto, viu, Adriano? Insisto nesse ponto. Se a gente previne, vai gastar menos com remédio. Né? Se a gente adota... As pessoas estão hoje caminhando mais nas ruas, né? Tomando mais cuidado. Se a gente mede sempre, frequentemente, a pressão das pessoas, né? Previne, vacina, aumenta a vacinação contra a gripe, etc., o custo é menor. As internações vão cair,
as pessoas vão adoecer menos, vão precisar menos remédio. Então, isso também é algo que a gente tem que sempre pensar na saúde. A prevenção, fortalecer a prevenção e estimular a saúde, inclusive em termos nutricionais. Né? Então, a alimentação que se serve na escola, a alimentação escolar, agora suspensa, tem que ser de boa qualidade nutricional. Temos que fazer campanhas de alimentação, de diminuição do uso do açúcar, que nos traz muitos problemas, diminuição do uso do sal. Então, tudo isso faz parte do sistema de saúde. Mas muito obrigado pela participação, professor Adriano. Eu queria destacar aqui a Miriam, que está sempre com a gente, o Gustavo Roque. Ô, Gustavo, boa tarde, doutor. Não me chama de doutor, não. Cláudia Troiano, o Eugênio Ferreira, que já vou passar a palavra para ele, o Jonathan, a Araciara. Araciara, boa noite. O Zé Ernesto Poli, que um dia ele vai vir contar pessoalmente, ele não teve jeito dele fazer isso, ele está trabalhando agora em Pradópolis, e fica até as 10 da noite, mas vai contar pessoalmente a sua experiência de prevenção na área de odontologia. Paulo Roberto Troiano, Maria Natalina Souza Fonseca, o Márcio José da Costa, Cláudia Guzmão, o Zé Américo Sarge. Dados interessantes, Bacarim. Pelo Estado é mais acelerado o sucateamento do SUS, diferentemente do Estado da União, que mantém 1/3 dos repasses. É isso. Né? O Estado de São Paulo está repassando muito pouco, já repassou mais recursos para os municípios. Né? O José Jorge Ebara, concordo com o Jonathan, defender o fortalecimento do SUS é questão de cidadania. Grande Gebara, muito bom ter você aqui com a gente. A Kelly, Martins Ribeiro, também aqui com a gente. E eu vou passar aqui a palavra para o Eugênio Ferreira, né, que é morador da Vila São José, um bairro novo na cidade também, não é? Relativamente novo. Qual a impressão dele ser um usuário do Sistema Único de Saúde? Olá. Eugênio, boa noite. Bom dia, bom dia, ó. Boa noite, Bacarinho. Boa noite, internautas que estão assistindo aí o professor Bacarim. Então, Bacarim, o que acontece é o seguinte, eu já tive plano de saúde e já usei o SUS também. Não tenho nada o que reclamar do SUS, não tenho. Todo mundo fala um monte de coisa, mas sempre que eu precisei, eu sempre fui muito bem atendido. Não sei se por causa dos meus olhos verdes ou por algum outro motivo, mas eu nunca tive problema com o SUS. Já nos planos de saúde, eu já tive problema, né? E eu não pagava muito barato dos planos que eu tive, não. Então, sei lá, quem reclama do SUS é porque ouve falar ou por algum outro motivo, eu acho, alguma outra coisa. Eu queria colocar um outro ponto aqui, falando um pouco de Covid, de informações que eu andei vendo, e parece que aqui em Jaboticabal o negócio está meio bravo agora, né? Tá complicando aqui em Jaboticabal. E outra coisa, na Alemanha falaram que a vacina para o Covid só vai sair lá para o meio do ano que vem. Enquanto a Rússia e a China falam que no meio do mês que vem já tem essa vacina pronta. Curioso, né? Deve estar muito complicado esse negócio. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Está meio bagunçado isso aí. Bom, eu primeiro queria dizer uma coisa em relação ao SUS, o atendimento ao SUS, pelo SUS, né? Vai aumentar, né, a necessidade. Você já foi um usuário de plano de saúde e agora está sendo tratado pelo SUS. E isso vai aumentar agora, porque tem muita gente perdendo emprego, muita gente perdendo renda, que não vai conseguir manter o pagamento de plano de saúde. Né? Porque é caro mesmo. Não, e além disso, Bacarim, muita gente que tem plano de saúde ainda usa o SUS. Esse é um dos problemas do sistema, porque teria que ter uma compensação
né, do que o SUS trata, teria que cobrar dos planos de saúde. Isso não acontece. Então, é comum que, muitas vezes, coisas caras no plano de saúde são empurradas para o SUS. Né? Mas isso já vem de algum tempo. O que nós vamos observar esse ano, diante da crise social, é o aumento da demanda pelo SUS. Então, temos que estar preparado por esse aumento da demanda. Em relação à vacina para a Covid-19, tem várias informações. A Inglaterra também, a Pfizer, né, acho que é a Pfizer, né, da Inglaterra está dizendo que está anunciando uma vacina para já. Tem essa notícia da Rússia, uma vacina para agosto, também para já, da China. Então, tem várias notícias. Né? Vamos esperar para ver. Agora, o que seria... que eu só ia comentar o seguinte, que enquanto a China está falando que a vacina que eles estão fazendo será um bem universal, o nosso Pazuello aqui está falando que quer comprar a vacina da Pfizer. Não, pois é isso que eu ia comentar. Não é? Então, eu acho que é importante o seguinte: nós precisamos tratar a medicina, a saúde, como um direito humano, não como um negócio. Aliás, as pessoas estão sofrendo menos naqueles países que têm um sistema público de saúde. Os dados dos Estados Unidos são estarrecedores. O país mais rico do mundo está com 4,5 milhões de pessoas, mais de 1% da sua população, infectado pela Covid. Nada. O Brasil já passou de 2,5 milhões. Nós estamos crescendo muito. Logo a gente chega lá também. Eu espero que não, viu, Eugênio? Eu também. Que a gente tenha um pouco mais de juízo, a população retome, tenha juízo, não siga a presidência da República, que fica fazendo propaganda indevida de um medicamento não comprovado, né? E que a gente não chegue lá. Mas nos Estados Unidos não tem um sistema público de saúde, 4,5 milhões de pessoas contaminadas. Então, a gente tem que pensar que então, é um direito humano e que, se descobrir vacina, não pode ter patente garantida para essa vacina. Essa patente tem que ser quebrada. Esse é um movimento que nós temos que iniciar imediatamente, tem que ser quebrada imediatamente. E vários laboratórios teriam que produzir essa vacina, inclusive no Brasil. Porque o que está acontecendo com essa empresa inglesa, né? A Pfizer, que eu não sei se a sede dela é na Inglaterra, mas foi a Pfizer da Inglaterra que fez isso. A sua produção já está encomendada pelos Estados Unidos. Então, quem é mais rico vai levar. Mas, Covid só pega rico ou pega todo mundo? Então, acho que além de a gente lutar, torcer, não é? Para que a vacina venha o quanto antes, a gente tem que pensar que essa vacina tenha que ficar de domínio público. Eu sei que tem uma lei de patentes, né, que preserva por um determinado tempo, acho que não sei se são 15 ou 20 anos, o direito de exploração daquele medicamento para a empresa que descobriu, mas isso não pode acontecer no caso da vacina contra a Covid. Tem que ser quebrado isso. Tem que ser quebrado, tem que mudar a legislação se for necessário, e todo laboratório que tiver essa capacidade de produzir essa vacina no mundo, imunizar a humanidade inteira de uma vez. Não é? Acho que a humanidade daria um exemplo, os governantes do mundo dariam um exemplo de humanitarismo, né, muito grande se isso acontecesse. Eu quero aqui cumprimentar um companheiro que é da área, a Kelly já, viu, Eugênio? A Kelly apresentou uma visão um pouco mais pessimista em relação ao atendimento do SUS. Está dizendo que o exame demora quando consegue, então não tem deficiências. Não, então, sim, claro. Nada é perfeito, não tem tá como. Bom, Eugênio. Ok. Eu só queria fazer um outro comentário aqui, Bacarim, que justamente hoje o seu presidente Bolsonaro, ele vetou a terceiros e buscarem remédios para quem precisa ir no SUS pegar o remédio. Somente o paciente doente que seja, grupo de risco que seja, o próprio paciente vai ter que ir buscar. Ele não deixa mais, vetou hoje, não pode ir terceiro buscar remédio para o paciente, tem que ir o próprio paciente. Bonito, né? Como se
está doente, nós tivéssemos toda a energia do mundo quando ficamos doentes, né? Não tivéssemos dificuldade. Mas, Eugênio, agradeço a sua participação, sempre muito boa. Valeu, obrigado. Olha, o José Jorge Gebara, que é um amigo e muito bem informado, e tem muita experiência, né, Gebara? Só experiência. Ele está dizendo aqui, ó, o Sabin, que foi o Albert Sabin, que foi o que descobriu a vacina contra a paralisia infantil, a poliomielite, não patenteou a vacina contra a poliomielite. Eu não sabia disso, Gebara. Olha que beleza. Um cientista descobriu uma vacina e não ganhou dinheiro com isso. E permitiu que a gente, praticamente hoje, a gente não vê mais criança com poliomielite. Quando eu era criança, eu tinha amigos com paralisia infantil. Algumas manifestações muito fortes. E outra informação do professor Gebara é que a Pfizer, é Pfizer, né? Mas acho que fala Pfizer, já disse que vai cobrar $40 por unidade. Eu acho que ela tem até direito, Gebara, de dizer o seguinte para o mundo: olha, eu quero ser ressarcido do que eu gastei na pesquisa. Tá certo, vamos ressarcir. Mas você cobrir o custo, e a longo prazo, desse ressarcimento, você não vai vender mais não vai ser só você que vai fabricar a vacina. A patente tem que ser passada para outros. Isso se acontecer com a China, acontecer com a Rússia, a mesma coisa. Essa vacina tem que ficar disponível. Mas eu queria passar a palavra, cumprimentar, né? Também o Marcelo Félix, que é um enfermeiro que trabalha na rede pública de saúde aqui em Jaboticabal. Está nos dando boa noite. Marcelo, boa noite a você, e eu não canso de elogiar o trabalho que vocês vêm fazendo na saúde pública em favor da nossa saúde, né? De tentar diminuir a incidência. Eu tenho visto os números de Jaboticabal, tem me surpreendido, Marcelo, a divisão de número de mortes por pessoas contaminadas. Eu fiz uma conta rápida, espero não ter errado, né? Espero não passar um dado errado, melhor dizendo, deu mais de 6%, né, de quem pega a Covid de Jaboticabal, mais de 6% está morrendo. Em outros lugares, essa taxa não é tão alta, aliás, bem mais baixa. No estado de São Paulo é mais baixa, acho que está em torno de 2%. Então, a nossa situação tem algumas complicações, né? Bom, volto a perguntar para a Rosária, se a Rosária quer falar, ou ela... Não? Então, tá bom, Rosária, obrigado por ter entrado. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Zé Américo Sarge, em casos de alta complexidade, o SUS é muito eficiente. O SUS deixa a desejar na rotina de atendimento de baixa complexidade. Interessante isso, né? Coisas mais graves, tratamento de câncer, mais complexo, mais custoso, né? Tratamento de câncer, transplante eu já falei, hemodiálise. O SUS tem um bom atendimento, em outros casos, nem tanto teria deficiência. Precisamos atuar, né, nesse ponto. Eu acho que é importante que procure-se melhorar o atendimento sempre do SUS, né? O Sérgio está falando ainda, Marcelo Félix, sou enfermeiro, trabalho na rede pública há 8 anos, sou defensor do SUS e sou muito criticado por querer e fazer o correto. O que não dá para aceitar é a falta de respeito por nós profissionais da saúde. Hoje a discussão gira em torno da Covid-19. E não temos só Covid-19, temos muitas outras situações. Como está sendo abordado na discussão, estamos tendo uma migração considerável de convênios para o SUS. A crise pela Covid-19 está gerando um aumento do desemprego. É isso. Tá? Então, no dia a dia, o Marcelo está percebendo que as pessoas vão, né, depender mais do SUS, e o poder público municipal tem que dar resposta para isso. Tem que encontrar alternativas
para enfrentar esse aumento da demanda. Lucas Cordeiro Rigonato, os médicos cubanos estão fazendo muita falta, principalmente nos pequenos municípios e distritos. Aliás, Lucas, por incrível que pareça, Jaboticabal foi um dos poucos municípios, não sei por que cargas d'água, né, não aderiu ao Mais Médico. Eu não sei se as pessoas sabiam disso. Jaboticabal se recusou a aderir ao Mais Médico. E os médicos cubanos, brasileiros e de outros países que trabalhavam com os Mais Médicos fazem um trabalho na casa das pessoas, de prevenção, né? Visitam as pessoas. É um trabalho, não é o paciente que vai ao médico, é o médico que vai à casa das pessoas para evitar. E, infelizmente, esse serviço foi descontinuado no país, por um viés ideológico, muitas vezes, né? E veja, Lucas, eu queria complementar essa sua fala. Eu vi uma cena na Itália agora. A Itália foi um dos países que teve um momento, diminuiu, né, mas teve um momento muito duro na Covid-19, muito duro, muitas mortes, muita internação, não tinha onde colocar o pessoal nos hospitais, os médicos, os profissionais de saúde se desesperando, a população se desesperando, e recebeu médicos cubanos. E agora, como a situação está mais tranquila, os médicos foram embora, né? Foram para outros países. E eles prestaram uma homenagem, tem uma imagem na internet tão linda, né, dos italianos, até talvez aqueles que fossem contra os cubanos, né, mas que reconheceram o trabalho humanitário que esses médicos, e que essa formação não é nem um país. Eu não diria que é a questão do país, é a questão da formação, entender a saúde como um direito humano, não simplesmente como um negócio, né? Então, nós ganhamos muito quando tivemos o programa Mais Médico espalhado pelo Brasil, nas currutelas, nos pequenos municípios. Eu vejo com meus parentes, com sobrinhos, né, o quanto eles não querem ir para cidades menores. Alguns são formados em medicina, eles preferem ficar em cidades maiores, né? É uma tendência disso. Então, os médicos cubanos iam para as chamadas currutelas e prestaram um grande atendimento. Marcelo, novamente, deixa eu passar aqui, nos locais onde tinham os programas médicos, houve uma redução considerável de internações. É isso. Se você previne, não gasta-se com o hospital, que é muito mais caro, não é? Você gastar com o hospital. O Gebara está dizendo, o atual presidente só pensa em politizar e fazer tudo por uma ideologia idiota. É uma disputa ideológica. Até na questão do cloroquina ficou uma disputa ideológica. Cláudia Guzmão também, eu trabalhava na UPA de Taquaritinga, pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto, Funfarme, na época dos Mais Médicos, e o trabalho deles era maravilhoso. Plantões na UBS, redondos, fantásticos, a UPA de lá desempenhava realmente o trabalho de uma UPA. Bom, então veja que nós temos conhecimento, temos alternativas, temos possibilidades, e todas elas passam, na minha avaliação, não pelo desmonte de saúde pública, pelo fortalecimento da saúde pública. Nós estamos percebendo, nesse momento tão duro da humanidade e tão duro na saúde pública no Brasil, o quanto é importante nós termos uma rede básica de saúde pública, né? Marcelo está participando aí de um projeto com testagem rápida da Covid-19, né? Nos finais de semana, em convênio com a Unesp. E isso foi possível porque nós temos a rede de SUS. Senão tinha que treinar as pessoas, ver se tinha pessoa disponível para isso. Então, nós... só dando um exemplo. Então, é evidente que agora está muito vinculado à Covid, mas como bem lembrou o Marcelo também, nós temos muitos outros problemas a serem enfrentados. Mas, pessoal, eu achei que essa live ia ser curta e ela se estendeu, não é? Mas o tema de saúde tem muito mais outras coisas para a gente falar. A gente vai voltar a discutir sobre isso.
inclusive falar sobre a estrutura física da saúde de Jaboticabal, se é suficiente, o que precisa melhorar, né? O número de profissionais, né? Então, vamos deixar isso para uma próxima oportunidade. Mas muito obrigado pela participação. O debate hoje, acho que foi muito rico, né? É um tema que chama muita atenção e temos muita gente capacitada nessa área. Então, eu entendo aí que dos debates todos que nós fizemos, esse talvez foi um dos mais ricos, talvez o mais rico em contribuição. Muito obrigado. É isso que a gente tem que fazer. Discutindo, apresentando alternativas, sempre pensando na população, nos interesses da grande massa da população brasileira e, no nosso caso aqui, da população de Jaboticabal. Boa noite a todos, tomem os cuidados devidos, fiquem bem e vamos torcer, rezar, orar para que esse problema tão grave de saúde que a gente está passando, daqui a alguns meses, deixe de existir ou diminua sensivelmente.